São 10 horas 19 minutos, voltamos aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. Estamos em contato neste momento com a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carolina Baracalazinho. Muito bom dia, secretária Carolina. Bom dia a todo mundo da CBN, nossos ouvintes que estão nessa manhã aqui. Obrigada aí pela oportunidade, mais uma vez, da gente estar conversando das ações da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Por muitas vezes, esse tipo de assunto gera uma polêmica muito grande, né? Nesta terça-feira, uma audiência pública no Salão Vermelho do Paço Municipal traz uma discussão com a comunidade sobre o regramento de poluição sonora ocasionada por bares, restaurantes e casas noturnas. A pauta que traz propostas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Campinas, a Abrazel, e também do Conselho de Segurança, consegue, além de ser uma pauta aberta a toda a população. Existe a possibilidade até de uma extensão do horário de funcionamento destes estabelecimentos. Secretária, o que já se tem, né, para regras e que regras podem garantir que esses estabelecimentos possam ficar até mais tarde abertos? Então, o objetivo da audiência pública é trazer a gente para construir junto com a sociedade, né? A gente sabe que esses bares e restaurantes acabam tendo, né, dentro do seu estabelecimento um som, né, alto, conversas, gera às vezes um impacto, né, com relação ao trânsito, e eles solicitam essa extensão de horário justamente porque a gente está voltando de uma pandemia, né? E aí o que acontece? A gente quer construir com a sociedade, a partir do momento que o estabelecimento pretende estender o seu horário, o que ele precisa estar de regramento? Ele precisa estar com o alvará, ele precisa estar com o corpo de bombeiro, né? Ele precisa não ter reclamações entre bares, né, dentro da ouvidoria, de 156, e como a gente achar um equilíbrio, né, que a gente tenha que conviver, né, dentro de uma sociedade harmônica, que é a população que mora em volta desses bares e restaurantes, com o que isso acaba gerando. Então, esses estabelecimentos, né, vão ter que ter os tratamentos acústicos, né, laudos, né, de decibéis. Então, a ideia é construir com a sociedade, de uma forma harmônica, como a gente trabalhar isso. Né? A gente sabe que a gente está voltando, né, da economia, de uma pandemia, então o fato de você estender esses horários de bares e restaurantes, a gente acaba tendo um consumo maior de comidas e bebidas, de entretenimento, e Campinas sempre é vista, né, como essa cidade de bares e restaurantes e de uma vida noturna, que é uma cidade tecnológica, uma cidade de universidades. Então a gente sabe que tem um público jovem bastante grande que frequenta esses bares e restaurantes e se estendem pela madrugada, né? Então, como a gente regrar que isso a sociedade também se sinta confortável de conviver com aquele estabelecimento de uma forma que ele esteja regularizado, né? Então, ouvir não só o que a Abrazel traz de sugestões para isso, mas também a gente ouviu o Conselho de Segurança das grandes reclamações que a gente tem. Então, é levar a audiência pública junto com a sociedade essa construção de um projeto de lei ou um decreto que a gente regulamenta toda essa situação que a gente vem vivenciando, né? A gente sabe que tem muitas reclamações de bares e restaurantes no Cambuí, né? Até muitas reclamações de moradores. Então, como a gente conviver com isso? Esse é o intuito da gente trazer para uma discussão maior, né? Para o bem-estar de toda a sociedade. Dentro dessa palavra convivência, secretária, porque temos aí essa discussão da poluição sonora ocasionada pelos bares, restaurantes, tem uma música lá dentro, tem que ter todo um trabalho, né, para que esse som não saia. Há regras e há muita tecnologia hoje que impede isso. De qualquer maneira, se a gente estende esse horário, aí vamos nessa convivência, porque o que acontece pelo lado de fora é muita gente saindo em determinado horário, tem movimentação de pessoas e carros, isso tudo já começa também a ter esse atrito entre moradores e também estabelecimentos. Isso também vai ser colocado? Isso, vai. Até porque há o fato da gente poder possibilitar uma extensão de horário desse bar e restaurante, assim, não vai poder ter bebidas também alcoólicas na calçada, o que gera acúmulo de pessoas. Então, assim, ele vai ter que organizar também esse público que está entrando
vamos supor, num bar, 1h da manhã está esperando alguém sair, né? Então, esse regramento, né, de acomodação de fila, que você não deixa essas pessoas aglomerar, que obstrua a passagem de uma calçada. A gente sabe que tem bares que têm autorização da CETEC para deixar a sua mesinha, mas às vezes eles acabam ocupando toda a calçada, sem deixar uma faixa para circular um pedestre, uma pessoa, um cadeirante, pessoa com carrinho. Então, assim, como a gente achar o equilíbrio, né? Como a gente achar um bom senso, né? E um consenso de toda a sociedade, que a gente tem que conviver. A gente sabe que bares e restaurantes, ele move uma economia gastronômica na cidade, e Campinas tem esse potencial. A gente não pode também deixar de ser atrativo, né? Então, como conciliar tudo isso? Então, desde às vezes, os estabelecimentos de bares deixam sujeiras nas calçadas, né? Garrafas quebradas, que a população que mora no entorno se incomoda, né? Então, eu acho que a gente vai trazer uma regra onde todo mundo sabe como funciona a regra do jogo. E vamos ter que adequar a esse tipo de situação, que é o que a gente vai tentar construir, de uma forma que a gente sabe como agora a fiscalização da prefeitura vai conseguir atuar. Porque hoje a minha fiscalização enxuga gelo, né? Porque tem bares que têm extensão de horários, outros não. Então, quando eu assumi a secretaria, eu falei, não, nós não vamos estender nenhum horário até a gente levar para uma audiência pública e construir com a sociedade quais são os parâmetros que a gente tem que adotar. Né, o doutor Dari entendeu também a importância disso em razão de grande reclamação da sociedade que tem com relação a essa poluição sonora. Tá? Então, a gente vai trazer essa discussão e a gente vai construir junto. Essa é a ideia da audiência. E, secretária, uma mudança drástica, né, no posicionamento da prefeitura. Eu sei que teve mudança de governo, óbvio, né? Ali em 2017 era o governo Jonas Donizete, a senhora integra o governo Dário Saad, mas lá em 2017 a gente falava aqui do projeto Fecha Bar, impondo um limite de horário, assim, de fechamento desses estabelecimentos às 11 horas da noite, tendo só uma horinha de tolerância e olhe lá. Uhum. Mas, na verdade, o que a gente precisa? A gente traz uma outra campanha, que é o Bar Amigo da Vizinhança, né? Porque a partir do momento que o bar está lá, dentro de um regramento, né? Dentro de um som com uma extensão de horário, mas o som ele não ultrapassa os decibéis que é apropriado para uma área urbana, ele pode conviver. Ele traz a segurança, ele traz pessoas circulando, as pessoas não estão no bairro escuro, sem circulação. Então, assim, tem um ponto positivo, né? E tem também um ponto de que gera uma economia da cidade. Então, não é o fecha-bar que é o que a gente está querendo, e sim é construir o bar amigo da vizinhança, que é esse entretenimento. A gente tem muita gente que é empregado em bares e restaurantes, eles geram emprego, né? Então, isso é importante para a sociedade também. E Campinas é um polo atrativo, né? De entretenimento e circuito gastronômico. Então, a gente tem que achar esse bom senso. Então, a ideia do Dr. Dário é a gente construir com a sociedade, não o fecha-bar, e sim como a gente pode ter o bar amigo da nossa vizinhança dentro de um conceito, né, construído melhor, tá? Então, isso a gente vai trabalhar bastante. Secretária, dá para ter essa convivência mesmo? Porque o que a gente vai conversar com o morador é problema, como a gente já disse. Barulho do bar, depois barulho nas ruas, confusão, pessoal parando o carro em frente aos prédios, depois sujeira, isso tudo depois gera também um trabalho para a própria prefeitura, né? Sim, na verdade, é tudo a partir do momento que a gente tem a regra clara, a fiscalização ela vai atuar nesses itens. Então, assim, a partir do momento que o bar tem essa extensão de horário, mas ele está ainda gerando transtorno nessa sociedade, ele vai ser notificado, ele vai ser multado, até chegar ao ponto de ser lacrado. Então, a partir do momento que a gente tem a regra clara, e a gente sabe como isso vem trabalhar, né, a fiscalização tem como ter um papel mais atuante. O que não pode hoje é que para um pode, porque o outro também tem uma extensão, e aí a regra não é geral. Então, eu tenho os bares assim, que a população, a fiscalização vai fechar porque estendeu, mas do lado tem até as 2, 3 horas da manhã, ou até as 5 da manhã. Então, a ideia é a gente ter um regramento único para todos. E isso, a fiscalização vai poder ter uma ação mais efetiva, tá? Então, a partir do momento que o bar não seguir aquele regramento e está gerando esse transtorno, ele pode chegar até o ponto de ser lacrado e ter o alvará suspenso. Então, a gente vai trabalhar como São Paulo vem fazendo na lei do PSIL.
né? São Paulo fez uma regra, trabalhou com a sociedade isso, construiu, né, com todas as entidades de classe que estão ligadas a esses entretenimentos e vem funcionando, né? Então é importante a gente ter um princípio isonômico para todos. É isso que a Secretaria vem trabalhando. Secretária de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carolina Baracalazinho, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Imaginei, eu que agradeço, aproveito para convidar a todos, né, nessa discussão que vai ser muito importante para Campinas. Se Deus quiser, a gente vai dar um passo importante aí de como a gente trazer essa discussão para a sociedade de uma forma justa, transparente, isonômica e de uma qualidade urbana, que é o que a gente pretende para todos. Tá bom? Muito obrigada aí a todos os ouvintes. Muito obrigado, secretária. São 10h30.